Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 18º dia desse propósito maravilhoso de 365 dias, queridos, fazendo do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida, não é? E que bom, queridos, olha, hoje com um pouquinho de atraso, hoje eu até marquei o horário para vir, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei como foi o dia de vocês, mas, queridos, o meu dia, esse dia hoje, de segunda-feira, olha, foram tantos desafios. As pessoas têm um ditado popular que dizem assim, que a gente tem que matar um leão por dia. Você já viu essa expressão? Pois é, hoje não foi um leão que apareceu na minha frente. Hoje, sabe, eu não sei, hoje todos os leões apareceram na minha frente, sabe? Então foram alguns desafios, mas graças a Deus aqui estamos nós, queridos, todos os dias nós temos desafios, não é verdade? Eu não sei como é que é a sua vida, mas a minha todos os dias tem diversos desafios, mas nenhum deles eu estou permitindo, na verdade, porque somos nós quem permitimos, amém? Desafios e adversidades sempre existirão, mas cabe a nós, queridos, nos posicionarmos e não aceitarmos que essas situações venham contra aqueles propósitos, aquelas situações que nós determinamos como alvo para o nosso ano de 2021. Então isso serve para o nosso plano de leitura anual da Bíblia, isso serve para qualquer área da sua vida, uma mudança que você, de repente, ali no dia 1º, fez aqueles planos falando que iria fazer nesse ano de 2021 e até agora, ou começou a fazer, ou ainda nem começou a fazer, e enfim, não procrastine, amém? Faça o seu ano de 2021 o melhor ano da sua vida. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que você está aí também assistindo esse vídeo comigo. Eu tenho certeza que você está feliz na vida, porque olha só, aqui estamos nós, aquele resuminho básico, né? Quase finalizamos uma matéria só com os resumos de Gênesis, não é? E eu tenho certeza que você cresceu muito. Agora, olha só, se eu estiver falando com você e você ainda não tiver tido a oportunidade de, infelizmente, por alguma razão, porque você está vendo esse vídeo hoje a primeira vez, se por alguma razão você ainda não fez os devocionais, né? Nós estamos hoje, como eu disse, no 18º dia. Olha como é fácil e possível você nos alcançar, porque todos os dias eu estou postando os vídeos aqui, né? Todos os dias, não tem ainda um horário fixo, mas todos os dias eu venho falar do nosso cronograma naqueles 3 ou 2 capítulos que estão determinados e faço um resumo daqueles capítulos de uma maneira bem simplificada, de uma maneira de fácil entendimento, não é verdade? Quem está acompanhando percebe que eu sempre procuro traduzir de uma forma para ficar bem fácil o entendimento. Então, se você ainda não teve oportunidade, por N razões não deu para começar ainda, amanhã nós já vamos começar o livro de Êxodo. Então o que eu aconselho você? Que você possa, pelo menos, ver esses vídeos que a gente fez, os resumos durante esses 18 dias. Não é muito longo, como eu disse, a média de 10 a 15 minutos cada um. Então você separa aí 2, 3 vídeos por dia, rapidamente você consegue vencer. Em 6 dias você consegue vencer se você fizer 3 vídeos por dia, tá bom? Então vai o meu conselho para você. Por quê, queridos? Porque nós sabemos, como eu estou dizendo também desde o início de tudo, que o nosso propósito é aprender a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós queremos viver o melhor de Deus, isso é fato. Queridos, quem é que não quer viver o melhor de Deus nas suas vidas? Eu quero o melhor de Deus para minha vida. E não querendo só para minha, estou aqui compartilhando com você esse propósito que Deus falou que eu deveria compartilhar com cada um de vocês, para que nós venhamos conhecer a Deus. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Conhecendo a sua palavra, lendo a sua palavra, sabe, queridos? E aí nós vamos descobrir muitas coisas a respeito de Deus. Eu não sei se eu comentei ontem, mas ontem o Senhor falava isso comigo. Pensa que nós estamos no Antigo Testamento, mas daqui a pouco nós iremos para o Novo Testamento. Você vai descobrir por que é importante batizar, qual a finalidade do batismo, você vai descobrir o que é falar em outras línguas, qual a finalidade, né? Você vai descobrir milagres, você vai descobrir cura, você vai descobrir como ser um bom marido, uma boa esposa, como é a postura correta, né, daquelas pessoas que servem na igreja, dos diáconos. Vocês estão entendendo? Então, assim, tudo isso tem na palavra de Deus. Acredite, tudo isso está disponível na Bíblia. E muitas vezes a gente passa batido na vida. Por quê? Porque a gente não se atenta, né? A gente quer ouvir alguém falar, a gente quer que alguém realmente ministre só quando nós estamos na igreja. Mas, queridos, o convite do Senhor para nós nesse ano de 2021 é que nós venhamos literalmente, sabe, queridos, nos
empenhar, eu ia falar desempenhar, nos empenharmos, sabe, em conhecer mais a Deus, lendo a sua palavra, queridos, é super possível. E eu vou dar a dica mais uma vez, que eu já tenho alguns dias que eu dei, a gente está utilizando a Bíblia versão viva. Essa versão, gente, é uma versão maravilhosa, porque existem várias versões, várias traduções. Tem a Almeida corrigida, tem a King James, tem diversas, né? Então, assim, essa Bíblia, ela é muito boa de ler, porque ela também é numa versão simplificada. É bem discorrido o texto, sabe? Então, é muito bom de ler, você pega realmente gosto, queridos. Então, se esforce, sabe? Eu incentivo vocês que se esforcem, ainda dá tempo de você fazer realmente de 2021 o melhor ano da sua vida. Como? Se disponibilizando em aprender a palavra de Deus, em conhecer mais a Deus, descobrindo qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida, e assim não tem como a sua vida dar errado, exatamente como está em Romanos 12:2, essa palavra renovando a sua mente, a palavra de Deus, né, fazendo isso em você, e você desfrutando do melhor de Deus nessa terra, porque tem coisa melhor do que a gente ter sabedoria, discernimento, não é verdade, para tomar decisões, para fazer as coisas certas. Gente, é maravilhoso, e tudo isso nós fazemos e descobrimos como? Através da revelação da palavra de Deus, amém? Então, sem mais delongas, porque, nossa, hoje eu já falei muito, né? Vamos nós, então, para o nosso propósito. Hoje, nós estamos no capítulo, então, 48, 49 e 50 de Gênesis, ok? E vamos finalizar Gênesis hoje. Então, deixa eu chamar a sua atenção aqui. Ontem nós terminamos o capítulo 47, quando Jacó chamou José para fazer aquele juramento, lembra? Pois é, falando que ele deveria enterrá-lo quando ele morresse, para enterrar ele lá naquela caverna onde Abraão foi enterrado, onde Sara foi enterrada, lembra? Pois é, ontem nós terminamos falando sobre isso. Ok, então hoje no capítulo 48 nós já começamos assim. A palavra diz que passou mais um tempo então, e José recebeu a notícia de que seu pai estava doente. Seu pai aqui, Israel ou Jacó, certo? Que é a mesma pessoa. José então chama seus dois filhos, que se chamavam Manassés e Efraim, e vai até lá para poder vê-lo. Jacó, queridos, com muito esforço, então senta-se, a palavra diz, e diz a José o seguinte: o Deus Todo-Poderoso apareceu a mim, me abençoou, abençoou a minha descendência, e disse também que ela seria multiplicada na terra e que seriam formadas muitas nações. Jacó também disse mais, disse sobre a morte de Raquel, né? Nessa ocasião que conversava com José, que foi lá na terra de Canaã, no caminho de Efratá, e ele falou para ele que sofreu tanto com aquela ocasião da morte de Raquel, que ele acabou sepultando ela ali mesmo, né? Na beira da estrada para Efratá, que é Belém. É isso que diz a palavra. Ok, Israel então chama os dois filhos de José, né? Antes, na verdade, ele perguntou quem era, né, esses homens que estavam acompanhando José. Por quê? Porque ele já estava em idade avançada e a sua visão já estava comprometida, ele já não conseguia enxergar muito bem. Ok, então ele mandou chamar os filhos, né? E ele os abençoa. Jacó abençoa os dois, abraça, beija eles e os abençoa. E diz mais: Israel pega sua mão direita, coloca sobre Efraim, lembrando que Efraim era o filho mais novo de José, tá bom? E Manassés a mão esquerda. E a palavra nos diz, queridos, que o seguinte: a mão direita era sobre o mais velho, né? Era para ser sobre o mais velho. Então José vai lá e tenta corrigi-lo, né? Como se ele tivesse errado ali por não estar enxergando. E a palavra nos diz, queridos, que mesmo assim Israel se recusa e diz assim para José: olha, Efraim será maior do que Manassés. Não que Manassés não vá ser grande, porque sim, ele formará um grande povo, mas Efraim formará uma grande nação, né? Então, deu José, a palavra diz também que ele deu a José, né, muito mais, ele deixou uma herança muito mais do que a seus irmãos, e também terminou dizendo aqui o capítulo 48, ele termina dizendo para José que em breve morreria. Ok, capítulo 49, tá vendo como é que é rapidinho? Vambora. Capítulo 49, passado esse tempo, Jacó também manda chamar os outros irmãos, né? Desculpa, os outros filhos. E ali, queridos, quando todos estavam reunidos ali, a palavra nos diz que ele diz o seguinte: agora eu vou falar para vocês o que vai acontecer com relação ao futuro de vocês. E a palavra diz que ele começa por Rúben. Queridos, vocês não vão lembrar, eu acho, né? Mas vocês lembram que nos capítulos anteriores nós falamos que Rúben, ele acabou se deitando com a concubina, que era assim, era uma das concubinas de seu pai, e a palavra na ocasião diz que Jacó não fez nada, mas
Mas olha o que acontece aqui agora, quando ele vai dar as bênçãos, já no prestes a morrer. Olha o que ele fala sobre Rúben. Então ele reuniu todos e disse o seguinte: Rúben, você é o meu filho mais velho, você é a expressão da minha força, o fruto da minha vitalidade, você é superior em nobreza, superior em poder, você é arrojado como as águas. Entretanto, olha isso, entretanto, não será o mais importante, porque você pecou na cama de seu pai, você desonrou o leito de seu pai. Queridos, olha só, o bom é isso que me incentiva e sempre me encoraja, porque a palavra vai tudo fazendo sentido, sabe? O capítulo inteiro de Gênesis você vê que está ligado, e a Bíblia também vai fazendo sentido assim para você em tudo, sabe? Então, eu achei interessante compartilhar com você esse caso de Rúben, porque Rúben pensou que estava ileso, né? Do mal que havia feito. E aí, o que Jacó falou para ele? Ok, então ele falou sobre Rúben, depois falou sobre Simeão e Levi, que eles eram muito violentos, que eles eram malditos, porque eles eram muito cheios de fúria, né? E a palavra diz que eles eram muito cruéis. Então, resumindo, como é que termina aqui essa situação? Ele diz o seguinte para eles: eu os dividirei na terra de Jacó, eu não estarei nos seus planos. Desprezou eles. Ok, aí continua. Desculpa, gente, é porque vai falando demais, né? E aí, enfim. Olha só, aí ele foi falando sobre Judá. Judá, por exemplo, foi só elogios. Quando ele chegou em Judá, foi só elogios. Falou: olha, os seus irmãos te louvarão, a sua mão direita vencerá os seus inimigos, você é um leãozinho. E aqui, queridos, resumindo, ele falou sobre Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser e Naftali. Falou sobre todos, né? Mas aí eu destaquei aqui também sobre José, né? Porque José, afinal de contas, era um dos mais queridos, né? Na verdade, ele era o preferido. E Benjamim também, porque eram os filhos de Raquel, né? E sobre José ele falou: olha, você é um ramo frutífero, o Deus Todo-Poderoso te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos da fertilidade e da maternidade. Foi só bênção sobre José. E sobre Benjamim ele diz: você é como um lobo feroz. Também bênção sobre ele, né, queridos? E assim, o capítulo 49 finaliza dizendo sobre as 12 tribos de Israel, né? E seu pai abençoou cada um de acordo com a bênção que era realmente para cada um deles, né? E tendo dito tudo isso, inclusive, mais uma vez, o lugar onde ele gostaria de ser enterrado, ele se recolhe, né? Ele falece, e ali, queridos, ele foi reunido aos seus antepassados. Ok, mas olha o que acontece no capítulo 50, já é o último, muito emocionante. Olha o que aconteceu no 50. José chorou muito, e ele se atira, sabe, no corpo do seu pai, começa a beijá-lo, né, queridos, e enfim, diante daquele cenário, ele manda embalsamar o corpo do seu pai. A palavra diz que foram 40 dias o processo para embalsamar todo o corpo. Ok, só que a palavra também nos diz que os egípcios choraram durante 70 dias. E José pede à corte, né, a corte lá de Faraó, em alta voz, que possa falar com o Faraó para que libere ele enterrar o pai, porque afinal de contas ele tinha feito esse juramento, né, e ele precisava então ir lá cumprir. E Faraó, claro, disse sim, e não só disse sim, como a palavra diz, queridos, que todos subiram para Israel, sabe? As mais altas patentes, os familiares, todo mundo foi, só não foram os rebanhos e as crianças, né? Mas todos foram, a palavra diz que era um cortejo muito grande de pessoas, sabe? Nesse funeral. E a palavra diz que chegando lá nos campos de grãos de Atade, a oeste do Rio Jordão, eles choravam muito. José chorou 7 dias. E a palavra diz que quando os cananeus eram o povo daquela cidade, né, os moradores daquela terra, eles ficaram impressionados com o luto e o choro dos egípcios. Era muito comovente, a palavra diz. Ok, então eles fizeram tudo conforme havia combinado com Jacó, com Israel, né? Foram lá, enterraram ele, né? Lá na caverna no campo de Maquipela, onde estavam também Abraão, Sara, né? Como eu já disse. Vocês lembram que Abraão, quando Sara morreu, ele foi lá, queriam dar essa terra para ele, e ele insistiu dizendo que de forma nenhuma ele queria comprar, e ele pagou por essa terra e recebeu a escritura dessa terra? Pois é aqui, ó.
E aí, queridos, o que aconteceu? Tudo bem, passado esse tempo, então eles retornam para o Egito, cumpriram a meta, voltaram, só que aí quando eles voltaram, os irmãos de José ficaram temerosos, porque eles pensaram assim, agora que nosso pai morreu, agora José vai querer se vingar de nós, né? Agora sim ele vai fazer com que a gente pague todo o mal que a gente fez para ele. E aí, queridos, eles vão ali, dizem que o pai, eles vão com uma desculpa, né? Dizendo que o pai havia dito antes de morrer, que ele deveria ser bondosos com ele, perdoar, sabe? Queridos, só que a palavra diz que quando eles se aproximam de José, José chora, sabe? Assim como quem diz, né? Pra que isso? Então eu separei aqui esse texto que eu também achei maravilhoso, já vamos finalizar. Lá em Gênesis capítulo 50, do versículo 18 ao 22, que diz assim, ó. Então depois de falar pessoalmente com José, eles ficaram inclinados diante de José e disseram, aqui estamos, dispostos a servi-lo como seus escravos. E José, porém, disse, não tenham medo, por acaso estou no lugar de Deus? Olha que forte isso. É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Ah, esse Deus é especialista em fazer isso, em tornar o mal que as pessoas fazem contra nós em bem. Olha aqui, ó. E não é de hoje, hein? Tá vendo? Não é de hoje. E continua dizendo assim, ó. Para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Por isso, não tenham medo. Vou sustentar vocês e seus filhos. E assim eles se tranquilizaram e ele lhes falou amigavelmente. E a palavra diz que toda a família ficou ali morando no Egito, né? E que José viveu 110 anos. 110 anos. E sabe como é que finaliza o capítulo 50? E o livro de Gênesis termina dizendo o seguinte. José morre, né? E seu corpo é embalsamado e colocado no caixão no Egito, gente. Que coisa maravilhosa. Queridos, terminamos assim então o capítulo, terminamos assim o livro de Gênesis. Como eu disse no início do vídeo, se você ainda não pôde acompanhar, todos os vídeos estão aqui no feed, todos os vídeos estão aqui nas minhas redes sociais. Você pode acompanhar, você ainda pode fazer tudo direitinho, sabe? Fazer tudo dar certo. Deixa eu arrumar aqui essa câmera, gente, isso. Fazer tudo dar certo, entendeu? E agora pegar firme conosco a partir de amanhã em Êxodo, tá bom? Olha, 2021 tem muita coisa maravilhosa para se manifestar na minha e na tua vida. Então fica firme, deixa o Senhor ministrar o teu coração e vamos juntos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço para você e até amanhã. Amanhã nós estamos juntos começando o livro de Êxodo, tá bom? Se você ainda não sabe, tem o cronograma dia a dia aqui também no meu feed. Então você pode dar uma olhadinha lá, você vai ver tudo direitinho, quais são os capítulos de amanhã. E se estiver com qualquer dúvida, se você estiver com qualquer dúvida, me chama no privado que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Grande abraço para você. Tchau, tchau.